Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um bate-papo de amigas íntimas, né? A gente tricotar um pouquinho sobre casamento. E eu vou contar pra vocês todas as minhas experiências, os meus segredinhos, o que eu faço pra ter essa vida aí já de casada há 8 anos, e uma história linda de amor que vai fazer 14 anos. E eu quero deixar um pouquinho da minha experiência, coisas positivas que vão acrescentar muito para a sua vida. Então, se você que tiver curiosidade, quiser saber tudo que eu vou contar, é só continuar assistindo esse vídeo, tá bom? Vem comigo! A gente vai começar uma série de vídeos falando sobre casamento, porque esse é um tema muito delicadinho, né? A gente tem que contar detalhes aos pouquinhos. E eu acredito que ficaria muito grande esse vídeo. Então a gente vai fazer por etapas, tá bom? Vou começar esse vídeo contando um pouquinho da minha história, bem resumidinha, né? Porque o foco maior é as dicas para ter uma vida de casamento duradoura e feliz. Então, vou resumir um pouquinho só para vocês terem noção de como foi o meu começo. Eu comecei a namorar, né, com meu marido, ele foi o meu primeiro namorado, mas não é regra, viu, meninas? Foi só coincidência, não sei o quê, mas enfim, foi Deus. Ele foi o meu primeiro namorado, comecei a namorar com ele aos 15 anos, lá em 2003. Foram 5 anos de namoro até que eu engravidei do meu Miguelzinho. E por conta disso, a gente resolveu, né, oficializar de forma mais séria. E quando o Miguelzinho nasceu, estava com 3 meses, eu fui morar, né, ter uma vida íntima, né, 4 paredes, que aí é que o bicho pega. E sem muita estrutura, né, a gente já começou casando que eu digo, morando junto, com o Miguelzinho, sem nenhuma estrutura de casa, que a gente foi pego de surpresa, a gente não estava esperando, não estava se programando. O que eu quero mostrar para vocês que a felicidade não está em coisas materiais. Você pode conquistar muitas coisas depois de filho, você pode suar, trabalhar e conseguir suas coisas. Não é regra, né? Eu sei que é muito difícil, não aconselho, não é uma sugestão aqui, mas se você tiver boa força de vontade, se você tiver do lado da pessoa que você ama, em qualquer situação que vocês estejam passando, se você tiver foco, força de vontade, vocês vão conseguir ter uma vida melhor, tá entendendo? Tem gente que depois que tem filho, depois que casa se acomoda, que tem filho, fica de pernas pro ar e não luta pelos seus sonhos, e não é assim. A gente conseguiu muitas coisas ao mesmo tempo que só Deus mesmo para explicar. Para quem conhece sabe que eu não estou mentindo, não tinha estrutura nenhuma para a gente começar uma história, uma estrutura física que desse um conforto para o nosso filho. E com muita força de vontade e com muito foco, a gente conseguiu e hoje estamos aqui. Primeiro ano de casado. Eu acredito que seja um dos piores anos, porque aí você vai estar se conhecendo melhor, porque realmente você tem uma base no relacionamento, você tem os costumes, sendo que você acha que tudo depois, quando casar, melhora, né? E não é bem assim, porque são duas cabeças diferentes, duas mentalidades, duas criações, dois costumes, e que tudo tem que se encaixar para até se tornar um só. Isso leva um pouquinho de tempo, que tem gente que infelizmente não tem paciência ou acha que não tem solução e já desiste na primeira briguinha.
E não é bem assim, tá certo? Eu já saí de casa determinada a não voltar. E eu acho que isso é um dos principais segredos, né, para um casamento ter sucesso. A seu pensamento positivo de que realmente vai dar certo e que não. Outra coisa é quando você, muito importante, é que quando você estiver notando que o casamento está entrando em pequenas crises ou incomodismo, você procurar reagir imediatamente, né? Não ficar empurrando, empurrando com a barriga até o ponto de chegar a desistir. Isso foi uma das coisas também que eu procuro sempre, procurei não, né? Que eu ainda vou viver, que eu procuro sempre fazer no meu relacionamento. Todas as vezes que eu vejo que tá, né, no nível, porque ele é cheio de altos e baixos. Se você estiver pensando em casar, ou se você já é casada e pensa que que os relacionamentos são um nível, né, sempre constância, sempre alto, sempre amor, não é. O meu é igual ao seu, igual de todo mundo que é casado. É cheio de altos e baixos, altos e baixos. E você tem que ser inteligente, sabe o suficiente para entender que quando tiver baixo, não é o fim, não acabou o amor. E sim, a hora de colocar uma fumacinha, um foguinho no relacionamento. Bem novamente. Então, tem que ficar alerta para esses altos e baixos. Vamos começar. A primeira dica, né? Tudo que eu faço, gente, verdadeiramente, eu vou passar para vocês. A primeira dica é uma coisa indispensável, indispensável no relacionamento, que ela fica no topo, porque se a gente fizer as outras tudinho e não colocar essa opção, essa dica em cima de todas, tá tudo por água abaixo, que é pedir orientação ao Senhor. É entregar o seu casamento a Deus. É orar pelo seu marido. Orar por você. É entregar definitivamente sua vida, sua família a Deus. E não é à toa, não estou falando, tenho certeza que essa dica, eu não estou falando nenhum tipo de bobagem. É verdadeiramente porque está na Bíblia. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, gente, se Deus está dizendo isso, é porque verdadeiramente é. E eu acredito que no relacionamento, as feministas que me perdoem, mas a gente nunca deve se comparar ao homem. A gente é anos luz. Não é no sentido que o casamento depende, eu acho que 70% da mulher e 30% do homem. Sério mesmo, eu não sei definir em porcentagens, mas a probabilidade de um casamento ter sucesso é bem maior quando se tem uma mulher sábia, uma mulher doce, uma mulher que luta pelo seu casamento, uma mulher que cede mais, uma mulher que não tenta descontar, não seja vingativa, tudo que o homem fizer, ela faz também. Não. Eu acredito que o segredo do casamento é ser a mulher sábia. Então, em vez de você usar, querer resolver situações com sua própria força, com seu próprio jeito, esculhambando e aquela coisa de briga, se você ficar na sua, procurar o momento certo de falar, você ficar no seu silêncio, mesmo você estando certa, porque a maioria das nossas brigas, né, não só no meu casamento, mas de todas as mulheres, muitas das vezes a gente tem razão e a gente sabe disso. Mas a gente não pode lutar com o homem no mesmo nível, tá entendendo? A gente ganha bem mais sendo esperando o momento certo de agir e entregando a Deus, porque ele mostra o momento certo para isso. Então, se você muitas das vezes deixar de brigar com seu marido e ajoelhar no chão e orar a Deus, as coisas se resolvem e eu garanto a vocês, experiência própria, tá bom? Então, para resumir, essa primeira dica é entregue a Deus, seja sábia, que ele te mostra o decorrer de toda uma vida de felicidade. É só você confiar e acreditar. Segunda dica. Como eu falei anteriormente, eu já saí de casa na minha mente
destinada a não voltar. Então, o conselho que eu dou a vocês, e é o que eu procuro, né, lutar o máximo que eu conseguir, até hoje, nesses 8 anos, eu nunca, 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 meu marido sabe, briguei, a gente brigou e eu fui dormir na casa da minha mãe. Ou ele brigou e foi e saiu de casa, né? Foi pra casa da família, foi pra casa da mãe. Não. A gente às vezes tem aquele, né, velho, brigou, vai dormir no sofá. Brigou, se afasta da cama, mas brigar e sair pra casa da mãe, eu acho que é crime, devia ser crime. Porque, gente, perde o respeito, envolve família, cria uma situação que nem você sabe quando é que vai ser real, que se acabou de verdade, se só é uma bobagem. Se eu acho que perde o respeito. Perde geral, 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 geral. Eu acho que isso, se você já fez, deixe de fazer. Se você nunca fez, não faça. Só saia da sua casa, só deixe seu lar, o seu marido sair de casa. Se realmente não tiver mais jeito e for o fim. Se só for uma briguinha boba, se só for uma bobagem, uma besteira, ou se você não sabe que não vai segurar, né, essa situação por muito tempo à distância, não saia, não saia. É o conselho que eu lhe dou. Muito chato, perde o respeito. Terceira dica. Continuando nessa vibe de briga, de discussões, né? De primeiro, segundo ano e aí vai. Tente o máximo não usar palavras que insulte, que humilhe, que maltrate, por mais difícil que seja. Principalmente aqueles famosos palavrões, xingamentos sem noções, mandando ir para aquele canto, para aquele. De verdade mesmo, eu não estou mentindo. É uma coisa que eu abobino mesmo no meu relacionamento. Nem eu digo com meu marido, nem meu marido diz comigo. Palavras, a gente até, né? De vez em quando solta um negocinho, mas nada de palavrões, de xingamentos, de coisas sérias, de pornografias, essas coisas que vocês devem saber o que eu estou falando, né? Porque isso também perde muito respeito. E uma palavra dita machuca mais do que uma tapa na cara, né? Vamos dizer assim. E eu acho isso uma falta muito, muito de respeito. Tem gente que xinga na frente dos outros, fala as coisas. Isso não é legal para quem escuta, viu, gente? Fica magoado mesmo no coração. Então, se você tem esse hábito, né, também pare com isso, que isso é muito feio. Respeite o seu marido, você vai ser respeitada. Respeite sua esposa, que você vai ser respeitada. Para você continuar no seu direito, você tem que mostrar o exemplo. Se você xinga seu marido, você só vai receber xingamentos de volta. Então mostra a ele, ó, se ele gosta de xingar quando tá bêbado ou quando tá mal-humorado, nas discussões, mostra a ele que você é um nível, ó, maior. Não se rebaixe não. Não se rebaixe, não seja mais. Quarta dica. Cuidado a quem você conta sobre o seu relacionamento. Essa dica tanto é, né, pro lado positivo quanto é para o lado negativo. Às vezes você conta muito, né, sobre as coisas positivas, que o seu casamento é muito bom, que seu marido faz isso, que faz aquilo, que ele lhe dá flores, mostrando muitas coisas nas redes sociais. E isso às vezes dá um efeito tão contrário, tanto para o lado de inveja, de gente que não aceita sua felicidade e tenta destruir seu casamento, quanto mulheres que invejam seu casamento e querem roubar seu marido de você, né? Tudo isso é bem delicado, então cuidado. Às vezes expor demais seu relacionamento, nem sempre as pessoas vão receber com olhos positivos, né? Tem gente que já vira a cara, ai meu Deus, esse povo
se ama demais, que frescura, ou senão eles são lindos demais, eu quero um casamento assim, tá entendendo? Então, dosa, tem um equilíbrio em relação a isso. Nem tudo que você vive, a felicidade, você precisa estar expondo para as pessoas, tá bom? É, o outro lado também é às vezes você contar suas brigas para que geralmente esse lado é o lado das brigas, contar para as pessoas que nem sempre são sábias o suficiente para te dar um conselho bom. Então vão colocar mais lenha na fogueira, vai dizer: "Ah, mulher, deixa de ser besta, se eu fosse tu eu fazia isso. Faz isso com ele". Coloca coisas que não é isso que você quer escutar. Às vezes você só precisa de alguém para contar a situação e a pessoa, o único conselho que tem que dar, mandar você entregar a Deus, se acalmar, ver direitinho a situação e não colocar mais pilha. Não, então tenha cuidado, essas pessoas que você está contando, fica mandando você, se eu fosse fazer, se fosse você, eu fazia isso. Dá na cara dele, sai de casa, vai pra balada, desconta. E eu acho que não é bem assim, não é bem mesmo. E a quinta dica ainda é relacionada a amizades, no sentido de com quem você anda, né? Eu tive muito problema no início do meu namoro e no meu casamento também, porque meu esposo ele andava muito. 95% dos amigos dele eram solteiros. Então a gente tinha muito atrito sobre isso, porque o pessoal não levava a sério, não sabia, né, ou não queriam ver que ele era um cara casado, então ficavam chamando pra sair, pra fazer programas que não envolviam a esposa, né? Tanto ele tinha muitas amizades femininas e muitos amigos. Então tinha muita mulher também que não respeitava, né, que ele agora era um casamento, e que ele era um cara casado. Então ficava ainda ligando para conversar, às vezes quando se encontrava, parecia que você é transparente, né? A mulher não existe. E eu não acho legal. Eu acho que a partir do momento que você casou, você não vai se intrigar de ninguém. Não, não é isso. Mas você tem que respeitar a pessoa com quem você está do lado. E tanto para os homens quanto para as mulheres. As mulheres também, que andam muito com amigas solteiras, podem ficar um pouco frustradas, né? Por ver as meninas na balada, saindo com as amigas e de repente você não pode ir. Ou se não, qualquer briguinha com seu marido, você já vê a vida delas como se fosse o céu e você quer seguir. Então, eu aconselho, tanto para um quanto para outro, procurar amizades, né, que sejam comprometidas, porque assim fica bem mais fácil você fazer programas de casais, ou você conseguir sair com as suas amigas, porque o marido vai ficar despreocupado, que, que são mulheres, né, comprometidas, porque realmente, não venham dizer as feministas, sei lá, que isso é preconceito, que não. Se coloca na situação, você queria que o seu namorado, que o seu marido saísse com molho de solteiro para uma festa, para não sei para onde. Não, você também tem ciúme dos amigos do seu marido, com certeza. Dependendo de como eles sejam, a postura, o jeito de se comportar, a gente também pega no pé, como os homens também pegaria, né? Se a gente tem umas amiguinhas meio. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui com essas 5 dicas. Não desconsiderem nenhuma, pensem, né? Adaptem ao seu jeito de ser. E eu estarei de volta, né? Tenho mais muitas para falar para vocês, mas será no próximo vídeo, né? Vídeo de casado 2, para o vídeo não ficar tão longo. Então não perca que tem aqui dicas ainda incríveis para contar para vocês. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, me deixe seu like, porque assim eu vou saber que vocês se interessaram pelo meu assunto e querem ver as outras diquinhas. E tem muito mais por aqui, eu garanto que você vai gostar, com toda certeza. Se você não gostar de todas, mas pelo menos algumas, eu sei que vai acrescentar muito na sua vida. Então deixa seu joinha, compartilha com as amigas, mostra minha opinião. E eu tenho certeza, eita que tanta certeza, Jesus.
Mas é sério, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e fica por dentro de tudo. Meu crescimento depende muito de vocês. Muito obrigada por tudo, por ter assistido até aqui. Um beijo e fiquem com Deus.